Oi, bom dia. Meu nome é Cristier e eu estou fazendo o trabalho com o Daniel sobre dilatação térmica na construção civil. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso tema durante o vídeo. O que é e qual sua importância? Sempre que uma substância sofre variação de temperatura, ela irá sofrer dilatação ou contração. Quando receber calor, a temperatura irá aumentar e ela irá dilatar. Já quando perder o calor, a temperatura diminui e, consequentemente, ela irá contrair. Essas condições aparecem entre os sólidos, líquidos e os gases, que sempre que um deles sofrer variação de temperatura, ela irá dilatar ou contrair. Em nosso dia a dia, existem alguns elementos que são programados já prevendo essas dilatações, como por exemplo nas construções das linhas de trem, que os trilhos possuem espaços entre eles para que, quando o Sol incidir sobre elas, possuam um espaço para que elas se dilatem. Se não houver espaçamento, os trilhos podem entortar, fazendo com que o trabalho feito ali seja em vão. Em seguida, nós veremos um exemplo de como ocorre a dilatação térmica. Eu sou o professor Marcelo Boaro e eu vou gravar para você um vídeo de um experimento sobre dilatação térmica, galera. Para isso, para mostrar para você que as coisas dilatam, quando você aquece os objetos de maneira geral, ele aumenta de tamanho, sabia? E quando você esfria, ele diminui de tamanho. Por isso, por exemplo, que os trilhos do trem, eles têm um espaçamento para que quando ele aquecer, ele possa ter um espaço, uma folga. Isso ocorre também nas pontes, quando você passa com um carro numa ponte. Por exemplo, já reparou que tem sempre aquele totó que o pneu vai fazendo? Porque ele tem um espaço que eles deixam por segurança para que o concreto possa dilatar sem que gere trinca nas estruturas, entendeu? Isso acontece tanto em fios, quanto em chapas, quanto em objetos em 3 dimensões, como uma esfera, como essa aqui que eu vou usar como exemplo para você. Bom, galera, isso aqui é o seguinte então, ó. Essa esferinha, ela passa aqui por esse anel muito justinho, galera. Muito justinho. Essa esfera está passando aqui pelo anel de forma muito justa. E eu vou mostrar para você que se nós aquecermos essa esfera, olha só o que vai acontecer. Vou aquecer com uma vela essa esfera por um tempinho. O que vai acontecer? Essa esfera vai dilatar, ela vai aumentar o seu tamanho a ponto de não mais passar por esse anel. Já não passa mais pelo anel. Porque como ela é muito justinha, ao aquecer a esfera um pouquinho, ela já dilatou o suficiente. Ó, interessante, né? Movimentação física. Isto ocorre pois o aumento de temperatura intensifica a vibração molecular, fazendo com que as partículas se afastem. Ou seja, quando um objeto sofre um aumento de temperatura, as suas partículas se agitam, o que ocasiona o aumento de tamanho, que no caso seria a dilatação do material. Cada material sofre um tipo de dilatação diferente, mesmo possuindo a mesma temperatura. Cada material se comporta de uma forma diferente. Dilatação linear. A dilatação linear ocorre quando um corpo sofre dilatação em uma dimensão, ou seja, um aumento apenas em seu comprimento, possuindo um comprimento inicial L0, que com o aumento da temperatura, as moléculas se afastam e ocorre dilatação, fazendo o objeto possuir um novo comprimento L. Assim, possuindo uma diferença entre seus comprimentos, dado por ΔL, tendo ΔL como L menos L0. Da dilatação. Temos que quanto maior a temperatura, maior o comprimento. Dado isso, podemos concluir que a variação de temperatura ΔT é proporcional à variação de comprimento, assim como ΔL é proporcional a L0. Com essas informações, podemos obter a fórmula da dilatação linear, sendo ela ΔL igual a L0 vezes α vezes ΔT, tendo α como coeficiente de dilatação linear, que cada material possui o seu. Quanto maior o coeficiente, mais sensível ele é às variações de temperatura e mais facilmente ele irá sofrer as dilatações. Dilatação superficial. Ocorre de mesma forma que a linear, porém é calculada a variação da área, usando agora a variação da área ao invés da variação do comprimento. Outra mudança que ocorre é que agora, ao invés de usar o comprimento inicial, L0, usamos a área inicial, A0. Fórmula da dilatação superficial. Temos que a variação de temperatura é proporcional à variação da área, ΔA, ou seja, quanto maior a temperatura, maior sua área.
sendo ΔA proporcional também à sua área inicial, A0. Conforme essas informações, podemos obter a seguinte fórmula: ΔA igual a A0 vezes beta vezes ΔT, sendo beta o dobro do coeficiente da dilatação linear, beta igual a 2 vezes alfa. Dilatação volumétrica. Na dilatação volumétrica, ocorre o mesmo que nos outros, porém em 3 dimensões, ou seja, calculamos a variação de volume, ΔV. Outra mudança que ocorre é que usamos o volume inicial, V0. Fórmula da dilatação volumétrica. Temos que a variação de volume é proporcional à variação de temperatura. Sendo assim, quanto maior a temperatura, maior o volume. Tendo também que a variação de volume é proporcional ao volume inicial, usando esses dados, obtemos a seguinte fórmula: ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT, sendo gama 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, gama igual a 3 vezes alfa. Dilatação na construção civil. Na construção civil, é muito importante saber o fator de dilatação dos materiais utilizados para construir edifícios, pontes e trilhos de trem. Dependendo da forma de dilatação de cada material, as edificações podem sofrer deformações, deslocamento de cerâmicas ou desabamento. Por isso, em cada construção é utilizada uma espécie de folga, que são chamadas de juntas de dilatação. Juntas de dilatação. As juntas de dilatação, como já citadas, que são de extrema importância nos diversos tipos de construções, devem ser utilizadas de forma que possuam intervalos adequados, dependendo do material utilizado. Isso para que os materiais possam se dilatar livremente, pois cada material dilata-se de uma maneira. As juntas não servem apenas por causa da dilatação térmica, mas servem também para aguentar as movimentações estruturais que podem ocorrer por outros fatores, como, por exemplo, construções próximas, tráfego de veículos pesados, acomodações do solo, etc. Elas são usadas para prevenir que ocorram trincas e rupturas que possam levar ao desabamento ou deformação das estruturas. Um dos problemas mais conhecidos da falta de cuidado com a dilatação é o estofamento e estouro dos pisos de cerâmica. De acordo com o vídeo, nós podemos ver as cerâmicas estourando. Isso ocorre pois os pisos estouram com a troca de temperatura, que ocorre entre eles e o solo. Nesse caso, seria o aquecimento, pois eles aquecem e se expandem ao ponto de criarem uma grande pressão entre eles, ao ponto que estouram.